Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu vou lhe dizer a verdade, eis que ainda 3 dias se levantarão da Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos eles se aliarão um com o outro, e a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para restabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela se será entregue juntamente com os que a trouxeram. O seu pai é aquele que o tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará à sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas, os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos eles deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. E o grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naquele tempo muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortalecidas, das fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul, e ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul. Mas isso não vingará nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino,
mas em poucos dias será destruído. E isso sem ira nem batalha. Isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. E o rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão, o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será como contra a santa aliança, fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser, e tendo voltado dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão, e a muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por um tempo. Ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão e a eles e com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda o tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, e a um Deus dos seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicará a honra e fará reinar sobre montes, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com calor de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas casas, terras, e as inundará e passará, entrar também na terra gloriosa, e muitos sucumbiram, mas Edom
Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel, o príncipe, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão tempos e metade de um tempo. E quando estiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão a sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança.